Vemos aqui que o Senhor Deus, que ama tanto a Israel, fez uma aliança com eles e deu o dia de sábado para eles guardar, para eles ter o conhecimento que o Deus de Abraão é o Deus que os santifica. Mas, como diz as Escrituras, vindo a plenitude dos tempos, para que eles alcançassem a promessa de Deus de alcançar a santificação perfeita, Deus enviou seu Filho. Então, o que diz a Escritura em Deuteronômio, o verso 30. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então, nós vemos aqui o que o Deuteronômio, no verso 4 e no capítulo 30, no verso 30 e 31, que Deus está falando para que no fim dos dias, quando Israel estiver em angústias, eles vão voltar para o Senhor Deus ouvindo a sua voz. Como Israel ouvia a voz de Deus, Israel precisa crer de todo o coração que Jesus, aquele que veio ao mundo, e o qual todos os profetas testificou dele, os apóstolos, ele é o Filho de Deus, que veio verdadeiramente resgatar, remir a Israel de todas as suas transgressões e dar a vida, não somente a Israel, mas a todos que crêem. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Esse Jesus é a pedra preciosa que Deus pôs em Sião. Todo que nele crê não é confundido e nem envergonhado, mas tem a vida eterna. Essa é a vontade do Eterno. Então, o que significa ouvindo a voz de Deus, é o que o apóstolo São Paulo falou, que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, falando, escrevendo aos Hebreus. Então, todo Israel precisa compreender o que é que Deus falou pelo Filho, e ouvindo as sãs palavras que o Filho de Deus falou quando estava na terra. Ele diz assim: quem crê em mim, crê naquele que me enviou, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu não vim de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem dá testemunho de mim. Nós sabemos que todos os sinais que Cristo fez provavam que Deus tinha enviado ele ao mundo. E também depois da sua morte e a sua ressurreição gloriosa, que o Pai recebeu na sua glória, os santos e fiéis apóstolos escolhidos por Deus para ser testemunho do seu Filho, continuavam fazendo essas maravilhas. A palavra que eles pregavam era seguida pelos sinais que o acompanhavam. Então, Israel, desperta, Não duvide que Jesus é o Messias. Não duvide. Eu tenho visto vídeo no YouTube de alguns que afirmavam que Jesus é o Messias, agora já está negando. Não retroceda para trás, porque vocês podem ficar sem entrar no reino dos céus por causa da vossa incredulidade. E eu tenho visto muitos judeus fiéis sinceros que confessam sinceramente que aquele Jesus que veio ao mundo, sofreu a morte e triunfou da morte, esse é verdadeiramente o Messias, o Rei de Israel. Eu tenho compreendido isso, tenho visto isso no YouTube, tenho me alegrado muito com esses judeus fiéis e sinceros que confessam essas coisas. Eu peço para vocês crer no verdadeiro Jesus, o Messias.